Socorre a ti mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o de todo modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazem. Promove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a aguardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças da pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles estão vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Na noite de hoje, vamos tentar nesse momento entrar em sintonia com o nosso Mestre, o bom pastor. Estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, e rogamos a providência divina que nos abençoe e nos ilumine, nos auxilie na compreensão das necessidades, das lições, das provações, para que possamos superar os desafios que trouxemos e continuarmos aprimorados a caminho da luz. Na noite de hoje, rogamos a espiritualidade maior que se faz presente. Inspire o nosso irmão Ivan, os quatro caravaneiros que nos prestigiam nas atividades uma vez no mês, trazendo a palavra correta, a orientação segura, segundo os princípios da doutrina espírita, de modo a nos informar, nos esclarecer, porque a doutrina espírita, o Consolador prometido, tem como premissa a iluminação das consciências. Por isso, Jesus amado, aqui recorremos, criaturas imaturas que somos, que não sabemos ainda sofrer e carregar a nossa própria cruz. Inspira este trabalhador e ajuda-nos na compreensão da palavra que trará entendimento. Abençoa-nos e fique conosco, hoje e sempre. Convidamos o nosso irmão para a nossa palavra. Uma boa noite a todos. É com muita alegria, que estamos aqui, nós que fazemos parte dos caravaneiros do Evangelho. Também dando uma boa noite aos amigos internautas, aos amigos da TV Chico Xavier e da Rádio Chico Xavier.
que ao longo das atividades dos dias vem nos dando o apoio, né, o incentivo para a continuidade desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, que é tão importante e também, como o próprio Emmanuel fala, que a maior caridade que poderemos fazer à doutrina espírita é justamente a divulgação da doutrina espírita. E todos nós podemos fazer isso, né? Todos nós aqui. Principalmente porque na doutrina espírita não existe, né, professores, né? Todos nós somos professores e alunos, né? Estamos aprendendo juntos, né? Para que possamos, nos momentos em que aqueles que nos procuram buscando um alento, a gente poder, com os nossos conhecimentos, dar justamente as orientações necessárias. Queremos iniciar a exposição de hoje recitando uma letra de uma música de Oswaldo Montenegro, que diz o seguinte. O nome da música da letra é Eu Quero Ser Feliz Agora. Se alguém disser para não cantar, deixar teu sonho ali para outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser para você não dançar, que nessa festa você está de fora, que você volte para o rebanho. Não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém vier com um papo perigoso de dizer que é preciso paciência para viver, que ando aqui, ali quieto, comportado, limitado, só coitado, não vai se perder. Que manso imitando uma boiada que vai, boca fechada para o curral sem merecer. Que Deus só manda ajuda a quem se ferra. E quando o guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que está para nascer o dia futuro que te adora, e bota o microfone na lapela, olha para a vida e diz para ela, eu quero ser feliz agora. Se alguém disser para você não cantar, deixar teu sonho ali para outra hora, que a segurança exige medo, e quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser para você não dançar, e que nessa festa você está de fora, que você volte para o rebanho. Não acredite. Sem demora, eu quero ser feliz agora. Nós estamos em um processo de reencarnação, nós estamos num processo de aprendizado. Pela misericórdia de Deus, Ele nos deu essa oportunidade para estarmos aqui juntos nessa existência, justamente para que nesse momento, nessa hora, nessa existência, possamos justamente aproveitar essas oportunidades que temos. Cada um de nós tem o potencial necessário para desenvolver, né, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de ajudar o próximo. E essa é a hora que nós temos para justamente exercer todo esse potencial que existe dentro de nós, né? A chance que nos foi dada de reencarnação nos dá uma responsabilidade imensa, porque muitos no outro lado da vida estão querendo, estão até exigindo a oportunidade de vir para o corpo da carne, porque é aqui onde nós vamos ter o aprendizado e diante das nossas escolhas aqui, na nossa caminhada, estaremos alinhando justamente com as leis divinas. E esse deve ser o nosso objetivo, e esse deve ser o nosso sentido de vida. Porque muitas vezes nessa caminhada as provações chegam.
as expiações chegam aqueles que nos cobram, né, para fazer isso ou exigem algo de nós, e muitas vezes, inadvertidamente, nós achamos que aquele peso é maior do que o que nós possamos carregar. Imagine se Deus, na sua imensa bondade, na sua infinita sabedoria, desse a oportunidade a todos nós que estamos aqui na reencarnação e colocasse um fardo maior do que aquele que estamos, vamos dizer, acostumados a levar. Com certeza iríamos falir na nossa empreitada de vida, nessa existência. E isso nós sabemos, nós já temos essa consciência que o fardo vem de acordo com a nossa possibilidade, né? E o próprio Jesus já disse que o meu jugo não é leve, né? É suave. Então, já mostrando a todos nós que nós podemos resolver todas as situações adversas que chegam na nossa existência, né? Principalmente porque a vida nos proporciona momentos de felicidade. Muitas vezes de uma felicidade relativa, mas é esses momentos que nos vai dar a carga, o peso, né, o impulsionamento para que a gente possa seguir, né, a nossa caminhada. E nós poderemos, na natureza, justamente perceber a sabedoria de Deus. Além de nos colocar nesse planeta, difícil nesse momento, porque a sociedade, a conjuntura social, exige muito de todos nós, principalmente um exercício de fé constante e termos a certeza de que toda essa situação vai ser resolvida, né? E que tudo está dentro do controle, a espiritualidade tem o controle nas mãos de tudo isso que está acontecendo na sociedade, né? E nesses momentos felizes nós poderemos observar os pássaros no céu na manhã de sol, né? O vento batendo nas folhas, o seu cantar, anunciando que a presença de Deus está ali, pulsante, nessas observações que nós estamos fazendo. Essa presença de Deus está dentro de nós, porque Deus não é uma figura, né? É uma energia, é uma força, né, que nos envolve. E ela se encontra também dentro de nós, nos impulsionando, dizendo lá dentro, você pode, caminhe, se você cair, caia para a frente, quando levantar, levante-se caminhando, porque eu estou aqui e você vai conseguir atingir os seus objetivos. É no processo também da solidariedade, quando nós percebemos que, quando existem as catástrofes em determinadas localidades no planeta, o que é que acontece? A sociedade se une para ajudar aqueles vítimas dessas situações calamitosas que perderam tudo que tinham e as pessoas se reúnem para ajudar. Dando uma coisa aqui, juntando alguma coisinha ali. Os órgãos organizadores, as ONGs, as fundações se reúnem para recolher esses donativos e encaminham para justamente essas localidades. Então, tudo isso que nós percebemos é a força de Deus ali nos impulsionando, para nos dar a certeza de que nem tudo está perdido, está tudo dentro do controle. E para nós percebermos também que existe na Terra, hoje, mais pessoas fazendo bem, né, do que fazendo mal, né? Diferentemente do que a mídia nos mostra constantemente, né? Porque é aquilo que a mídia vende. E a mídia consegue vender aquilo porque também nós damos vazão para assistir aquilo que eles colocam como de difícil na sociedade. Mas se for somado, né, todo o bem que é realizado, nós vamos perceber, e isso o Divaldo já falou algumas vezes, né, em relação a essa questão, vamos perceber que o bem tem maior ascendência dentro da nossa sociedade, né? E é por isso que ainda existe justamente essa esperança de que tudo vai se organizar dentro da nossa sociedade. E se estamos passando por todas essas situações é porque
nós merecemos. É porque nós precisamos passar por tudo isso, as provações que nos chegam para testar justamente a nossa possibilidade de vencer todas essas dificuldades. E mesmo diante dessas dificuldades imensas, algumas pessoas procuram mentalizar a fuga desse momento existencial. Algumas pessoas imaginam que, mesmo diante desse bem que a sociedade realiza, que nos mostra que nós temos o potencial necessário, algumas pessoas ainda com muita fragilidade na sua fé, no seu conhecimento, no seu sustentáculo espiritual, veem as ideias e procuram justamente a querer fugir da vida e da oportunidade da reencarnação. Divaldo Franco, ele constantemente, nos últimos meses, ele vem sempre incentivando e com desejo de continuar vivendo. Hoje ele está com 91 anos, hoje de manhã ele passou quase uma manhã inteira, até 1h da tarde, 1 e pouco, fazendo um seminário, sentado com as suas dificuldades, mas ainda querendo viver para fazer mais. Da mesma forma, segundo Geraldo Lemos, Chico, segundo o que ele nos conta e conta em palestra, Chico teve 7 moratórias na sua existência. Quer dizer, a vontade de viver para fazer mais, aproveitar a oportunidade da reencarnação e ajudar mais aqueles que precisam. Porque é justamente dentro desse lema de fora da caridade não há salvação que eles imprimiram toda a sua existência. E Divaldo mais ainda porque é um homem incansável. Parece que cada exposição que ele está fazendo, um seminário, aquela energia dele se espalha como se nós estivéssemos ali percebendo um jovem dentro daquele corpo cansado. E por que nós reclamamos da vida? Por que não aproveitamos a chance que nós temos aqui com esses exemplos no nosso cotidiano para fazer um pouquinho, para fazer um pouco, cada um fazendo um pouco, nós estaremos com a possibilidade de atingir mais pessoas. Vitor Franco diz o seguinte: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não se pode transformar, devemos transformar nós mesmos. Mostrando ele, esse psiquiatra que viveu no campo de concentração em Auschwitz, colocou como meta de vida, como sentido da sua vida, que iria escapar daquela situação aterradora, e isso conseguiu, porque ele percebia que as pessoas ainda fracas na sua fé, o desespero, e se jogavam naquelas secas eletrificadas, fugindo daqueles sofrimentos atrozes. Mas ele conseguia, mesmo com um pedacinho de pão e de batata, ali dividir com aqueles que estavam ao seu redor. E escapou. A guerra acabou, a Segunda Guerra, e ao sair dali construiu o que hoje nós conhecemos como a terceira força da logoterapia, da psicologia, chamada logoterapia, a terapia do sentido da vida, que hoje vem sendo divulgada no mundo inteiro. Nós podemos perceber também na história de Chico, desde aquele começo, aos 4 anos de idade, quando a sua mãe Maria João de Deus, perto de desencarnar com uma doença, chamava as suas amigas e para distribuir os seus 9 filhos para que elas pudessem cuidar. E Chico, conta Marlene Nobre, que ele foi o último a chegar naquele momento e, por ironia do destino, vamos dizer assim, ele teve que ficar com a sua madrinha, a Ritinha, a dona Rita. E que ele, mesmo com aquela aspereza dela, ele sentia a bondade naquela senhora que passou a cuidar dele depois do desencarne da sua mãe. Quer dizer, Chico já desde os 4 anos de idade já tinha aquele sentimento de bondade, de ver sempre o melhor das pessoas. Não obstante as 3 surras que ele sofria a cada dia,
sem contar daquelas garfadas que ele sofria na barriga, o regime escravagista também, que ele tinha que tomar conta de toda a casa. Mas nenhum momento, né, ele reclamava da vida e nesses momentos, ou em algum momento, ele resolveu correr para o quintal e lembrou daqueles momentos de oração que sua mãe, Maria João de Deus, ensinava a seus filhos ajoelhados a oração do Pai Nosso. E ele começou a fazer aquela oração fervorosa e a sua mãe aparece em espírito, né? E começa ali, justamente naquele entrelaço, ele ainda não entendia, porque ele sabia que a sua mãe tinha prometido que ela iria voltar. E na cabecinha dele achava que ela não tinha, né, desencarnado, né? E ela começa justamente a dar as primeiras lições, que ele tinha que aguentar todo aquele sofrimento, calado, sem chorar. Mas nós sabemos que aquele controle que ele tinha, que a mãe ensinava, irritava mais ainda a sua madrasta, a sua madrinha, mas ele continuou firme naquele aprendizado, né? Ele poderia muito bem, diante daquela situação, como poderia acontecer com qualquer um de nós, fugir daquela situação, fugir da casa, fugir dos cuidados da sua madrinha, fugir da vida também, né? Porque quem poderia aguentar de nós todo aquele sofrimento, né? Mesmo nas caminhadas na cidade, vamos dizer assim, para passear, Marlene Nobre conta que ele tinha que ficar na residência porque ela ia sair com o marido e com o filho adotivo. Aquela situação do lamber da ferida que uma determinada pessoa receitou para o filho adotivo, e Chico foi o eleito, foi o escolhido para fazer aquela situação, né? Mas ensinado pela mãe que ele precisava suportar, porque em algum momento Deus enviaria um anjo e toda aquela situação iria resolver. Era um presságio, era uma situação que iria acontecer depois, quando Dona Cidália, um anjo, esse anjo bom, foi enviado, né? Foi a possibilidade do casamento com seu pai João Cândido, que ela exigiu que se reunissem todos os 9 filhos em um mesmo lar. Se não fosse assim, ela não casaria, e aconteceu. E quando, na entrada de Chico, naquele lar, quando já todos estavam, todos ficaram assombrados dos maus tratos que Chico sofria, e era impresso na sua personalidade, na sua pele, no seu jeito, quando ele chegou. E a partir daquele momento, essa segunda mãe, esse segundo anjo começou a cuidar, a ter todo o amparo com aquele Chico, as afinidades espirituais, e em um determinado momento ela diz que confiava em Deus, que ia aparecer alguém para ajudar, para fazer com que ele pudesse entender aquelas situações em que ele vivia, da mediunidade ostensiva, de perceber os espíritos chegavam para ele e mandavam ele dar recados, e ele inocentemente dava, né? Sem entender aquela situação, era taxado de louco. Mas nós sabemos que toda essa situação em que ele passou foi para justamente um preparo para a sua caminhada no seu missionato, na sua existência. Porque situações piores ou igual ele iria encontrar, que eram os detratores da doutrina espírita, eram os espíritos inimigos da doutrina espírita, que não queria que ele prosseguisse na sua caminhada, porque sabiam, pela perseverança e pelo preparo espiritual que Chico teve, poderia levar e levou realmente a doutrina espírita a todos os cantos do planeta. A atenção e a humildade que ele tinha com as pessoas era impressionante, e fazia justamente ser observado também pelas outras igrejas, pela Igreja Católica. Até hoje, as pessoas de outras denominações religiosas veneram esse homem. Ele poderia muito bem ter fugido de uma situação dessa. Poderia muito bem ter
optado para não viver mais, porque a situação era difícil. Uma criança de 4 anos sofreu o que sofreu, ter que trabalhar para sustentar, ajudar a sustentar os seus filhos, porque quando Cidália desencarnou, fez ele prometer cuidar dos seus irmãos para ajudar o seu pai no sustento. E ele fez isso, começou a trabalhar em tenra idade para ajudar. Quer dizer, a vida de Chico foi de um imenso preparo para aquilo que vinha a ser depois que ele começasse a exercitar a mediunidade com uma maior intensidade, né? Nós temos hoje no Brasil, no planeta inteiro, segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, né, que em 2015, 804 mil óbitos por suicídio no mundo. Nós resolvemos fazer esse preâmbulo para que a gente pudesse ter uma harmonia, porque quando falamos de Chico, uma energia diferente nos rodeia, né? Eu acho fantástico falar de Chico. Nós temos um programa todos os dias onde nós falamos de detalhes, né? Estudamos alguns livros em relação a Chico, justamente para levar informação da vida dele, do que ele passou, que os historiadores escreveram, as vivências, né? Que é muito gratificante. Por dia, 2.300 casos de autoextermínio acontecem. A 40 segundos, um novo autoextermínio acontece. A cada caso ocorrido de suicídio, existem 20 tentativas de autoextermínio. No ano, isso significa dizer que 16 milhões de tentativas de suicídio acontecem. No nosso Brasil, em 2017, a cada 45 minutos morre alguém por suicídio. 11 mil por ano. De 2011 a 2016, mais de 62,8 mil pessoas tiraram sua própria vida no Brasil. A maioria, 79%, foram homens, enquanto 21% mulheres. 60,4% dos casos registrados são de pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas, e 31,5% eram casadas e mantinham uma relação estável. E nós sabemos que são estatísticas em que a Organização Mundial de Saúde registram. Na espiritualidade, a gente não conta os suicídios que são considerados inconscientes. E aqueles que são vítimas do fumo, do álcool, do uso exagerado e descontrolado das energias sexuais e outras situações. Aqueles casos também, como conta Richard Simonet em uma obra chamada O Suicídio, daqueles que simulam o suicídio para parecer um acidente e para burlar justamente as seguradoras para a família ficar acobertada, né? Achando que ele está fazendo um bem para a família, mas que, segundo Richard Simonet, estes, além da gravidade de ter tirado a sua própria existência, tem a gravidade de ter burlado também um órgão, né? A seguradora, para que a família pudesse receber aquele dinheiro, além dos agravantes, justamente dos dramas de consciência. Então, por que as pessoas se suicidam? Por que as pessoas resolvem deixar a própria existência e deixar de aproveitar as oportunidades que temos e que Deus nos deu? Muitas vezes são ideias que vêm acalentando ao longo de situações de provações, né, de expiações, e que começa, eu acho que essa vida não está valendo mais nada, essa vida realmente não tem nenhum sentido, e vai alimentando a sintonia com os amigos espirituais, com os inimigos espirituais que não gostam de nós, vão incentivando, vão colocando aquela ideia mais consistente, e chega o momento final daquela situação. Então, a par dos gestos translocados do desespero que levam ao suicídio, parece que acontece também como fruto de uma ideia, como ele diz, acalentada. Tem aqueles que fazem isso por amor,
o seu ente querido, o seu esposo, o seu marido, onde eles têm aqui uma afinidade muito grande e um desencarna por qualquer situação, ou eles se resolvem, né? Se um for, imediatamente o outro vai através e se mata, achando que é outro erro também, achando que lá vão se encontrarem. E justamente quando chegam lá descobrem que é um ledo engano. Aí vem a questão das obsessões, das autopunições, né, os processos inconscientes que falamos, a questão do suicídio, dos inconscientes suicidas, do álcool, do fumo, e a célebre exemplo clássico da doutrina espírita é o André Luiz, que passou 8 anos no umbral e não tinha essa ideia de que ele realmente era um suicida inconsciente, né? Só foi descobrir isso lá no outro lado da vida, né? No Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que justifiquem? E o Espírito de Verdade diz: pelo efeito da ociosidade, pela falta de fé e muitas vezes pela saciedade, para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida, mais durável que o opera. A doutrina espírita nos dá justamente essa visão que nós somos seres que vivemos no passado, temos essa existência e vamos viver no outro lado da vida. Isso significa dizer, se resolvemos por um ato de loucura acabar com a nossa existência, vamos chegar no outro lado, sabendo que nós vamos continuar vivos. E o mais agravante ainda, pela responsabilidade de saber que nós somos os seres eternos. Tivemos uma criação, mas vamos viver vamos dizer assim, infinitamente vivos, né? Evoluindo, crescendo, evoluindo constantemente esse aprendizado. Isso não quer dizer que aqueles que não têm esse conhecimento da vida não vão ter os seus agravantes no outro lado, né? Porque na questão 944, Kardec pergunta: o homem tem direito de dispor da sua vida? Não. Somente Deus tem o direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Então, diante dessa situação, das duas questões que Kardec coloca do Livro dos Espíritos, a questão 943 e 944, ele coloca justamente, o Espírito de Verdade, a questão da ociosidade, o do não fazer. E nós encontramos hoje na sociedade, principalmente hoje, há muitos jovens desligados das estruturas espirituais, do conhecimento da educação espiritual, até mesmo da estrutura da educação acadêmica, principalmente pela desatenção dos pais, que, tomados pela luta de ganhar o pão material, e que hoje exige dos dois o trabalho, né, esquecem que seus filhos é responsabilidade deles e precisam dar atenção, é preciso dar o amor, é preciso dar o carinho, a disciplina e a instrução de educação para que ele possa, na escola, receber já uma estrutura já montada dentro do lar, que é o objetivo do lar, os conhecimentos que a vida acadêmica lhe pode oferecer. E também oferecer dentro dessa estrutura o trabalho, as responsabilidades que ele tem com a vida, com a sua própria vida, com o lar também, apesar dele ser filho, mas ele tem as responsabilidades dentro do lar, tem a sua parcela, né? E principalmente hoje com as redes sociais,
né? As famílias estão se desconectando. As pessoas chegam no lar para almoçar, sentam ao redor de uma mesa, ou quando não sentam lá na cadeira, em frente à televisão, com o celular de lado, né? Um exemplo disso é uma pessoa da minha família, eu já ia falar porque o nome, esqueci que nós estávamos transmitindo. Mas uma determinada pessoa, quando eu chego lá no lar, ela está direto, para lá e para cá, com o celular de lado. Para a gente falar com ele, tem que bater, tem que falar mais alto para que ele se desligue. Antes ele tinha um hábito de ler, conversava comigo, esse menino. Chegava lá, nós nunca conversamos sobre espiritismo. Um dia ele chegou e disse, você é espírita? Aí começou a conversar, ideias, fazendo perguntas, como se tivesse um conhecimento profundo da doutrina espírita. Eu achei interessante. Ele pedia livro para ler, às vezes eu fornecia livro, mas nesses últimos meses, né, de um ano e meio para cá, ele não pega, eu não vejo ele pegar em um livro para ler, para atenção, quer dizer, o vício justamente com o celular, né? E as pessoas não estão observando que ali ele está incluso no seu eu, né, esquecendo que existe uma sociedade, existe uma interação, né? Porque é nessa interação que nós vamos estreitar os laços de afinidade, estreitar as diferenças que tem e chegar a um consenso, né? E o diálogo está faltando na sociedade, está faltando no lar, na pequena sociedade, na célula que forma a sociedade, né? E os jovens, a maioria nessas estatísticas são os que são as vítimas, né, do suicídio. Os nossos jovens estão fugindo da vida. Essa falta do que fazer, a falta de fé, a estrutura espiritual que não tem, que a família não dá, né? E eles, em qualquer situação de desespero, já pensam em fugir da vida, né, achando que esta é a solução. E nós podemos ser justamente esse elo, nós espíritas que temos esse conhecimento, esse elo de ligação, de informação, e poderemos ser as pontes justamente para que estes possam encontrar o seu caminho. Nós temos um faro, uma percepção mais aguçada de observar nas pessoas um comportamento diferente, né? E nesse comportamento diferente nós poderemos chegar a eles e conversar e tirar justamente ele daquele seu mundo e saber o que está acontecendo, né? Existe uma história bem interessante que nós pegamos da internet e diz que dois irmãos que moravam em propriedades vizinhas, e essa propriedade era dividida pelo rio. E todas as manhãs eles caminhavam um grande trajeto para um leito que fosse mais estreito e eles pudessem se encontrar naquela manhã logo cedo. Se abraçavam longamente, conversavam, trocavam as ideias, colocavam em dia os assuntos daquele dia anterior, e depois daquele momento, como se fosse um momento de carregar as baterias para as tarefas do dia. Então retornavam ao seu lar, às suas tarefas, nas suas propriedades, e no outro dia fazia o mesmo trajeto, era a mesma conversa, era o mesmo papo, né? Mas certa feita, eles, por algum motivo banal, brigaram e se intrigaram, não se falavam mais, se tornaram inimigos. E numa dessas manhãs, né, logo cedo, o sol parecia raiar diferente, os pássaros cantando. Logo cedinho, esse irmão, um deles, estavam tomando café à mesa e alguém bate à porta. E ele levanta-se da mesa e vai atender. E era um rapaz, um marceneiro, querendo um trabalho para o seu sustento. Aí ele convida aquele rapaz, já que era cedo, imaginando que também ele não tinha tomado o café da manhã, para justamente ali o acompanhar. E naquela conversa ele diz que tem realmente um trabalho, ele tinha chegado na hora certa. E depois do café se dirigem
justamente a um celeiro vizinho da sua propriedade e diz: aqui tem um celeiro abarrotado de madeira, prego, martelo, e você vai me fazer o seguinte: está vendo aquela propriedade, está vendo aquele rio? Você vai construir uma ponte ao longo desse rio, a tal modo que eu não consiga observar aquela propriedade do outro lado. Vou lhe deixar trabalhando, vou à cidade fazer as compras, fazer algumas coisas e no final do dia eu volto. E o marceneiro disse: tudo bem. Deixou ele ir e começou o seu trabalho, começou a sua tarefa, né, retirando as madeiras daquele celeiro, os pregos, organizando. E passa-se o dia, já no finalzinho da tarde, escurecendo, o rapaz chega, um dos irmãos, e surpreso, né, já com um ar de raiva, e diz: mas eu não lhe mandei fazer isso. O que eu lhe contratei foi para fazer um muro que pudesse ter a visão daquela propriedade tapada, para que eu não pudesse enxergar a cada dia que saísse da minha casa. E o que você fez foi uma ponte. E por isso eu não vou lhe fazer a paga desses impropérios e tudo mais. E nesse momento de discussão, o irmão do outro lado vê a ponte surpreso e começa a caminhar. Lentamente, de repente aumenta os passos e o irmão vê ele fazendo isso também e por um impulso ele também sai da sua inércia e vai de encontro ao seu irmão. E os dois praticamente correndo, no meio da ponte se abraçam. Se abraçam, choram e fazem as pazes naquele momento, pedem desculpas, né? E diante do feito, aquele rapaz diz: pronto, minha missão foi cumprida. Já realizei aquilo que eu deveria fazer aqui, agora eu vou me embora, você faz a minha paga. E o rapaz disse: não, eu estou precisando de você para outras tarefas. Você precisa ficar aqui mais alguns dias, algum tempo, para que você possa realizar outros trabalhos. E ele diz: não, minha tarefa aqui cumpriu. Agora eu tenho que ir construir outras pontes em outras propriedades, em outros lugares. E nós somos espíritas, esses marceneiros, né? Porque nós temos o conhecimento dos espíritos em nossas mãos, em nossa mente, em nosso coração. As pessoas nos procuram nas casas espíritas, procuram no nosso lar, procuram no nosso local de trabalho, pessoas desalentadas pela vida, desesperançadas dos seus problemas, que acham que não vão ter fim, e nós temos a resposta em nossas mãos, né? Para nós percebermos a responsabilidade nossa, o que temos em nossas mãos pelo conhecimento. A quem mais será dado, mais será pedido, né? Então, nós somos esse marceneiro, esse construtor de pontes, daqueles que estão no outro lado, ainda não tendo essa percepção de uma vida maior, de uma vida feliz, e trazê-los para esse lado, fazer com que eles possam fazer as pazes com o seu íntimo, com o seu ser espiritual, o seu ser interior, e perceber que existe alguém, Deus, os nossos amigos espirituais que nos impulsionam a cada dia para que possamos continuar lutando, porque os nossos problemas vão serem resolvidos, aqueles do momento, porque virão outros. Nós estamos ainda nessa caminhada, reencarnando, desencarnando, reencarnando, porque nós pagamos, vamos dizer assim, pagamos em parcelas aquilo que nós fizemos no passado, né? Não queremos dizer que a reencarnação é um processo de punição, mas é um processo de reeducação nossa de problemas que tivemos no passado, né? E poderemos ajudar essas pessoas. Não precisam se tornarem espíritas, não precisam deixar as suas escolas religiosas, isso deve ficar livre para ele, mas a nossa obrigação é ajudar, porque Chico fazia isso, sem perguntar: você é espírita? Você é isso, você é aquilo. Divaldo também faz isso lá na Mansão do Caminho. Ajuda a todos, sem saber se é espírita, se não é.
mas pela necessidade de fazer a caridade e ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Então, diante de toda essa beleza que os espíritos que Allan Kardec, na sua história linda de vida, deixou para todos nós, nós precisamos perceber que a vida é bela, que precisamos viver como esse exemplo de Chico e de Divaldo, para que possamos cumprir a nossa tarefa aqui nessa existência. Nós temos não essas missões imensas que esses dois espíritos tiveram, como outros, Madre Teresa ou minha irmã Dulce, mas temos cada um de nós a nossa pequena missão, a nossa pequena tarefa, seja só no lar, no nosso lar, é uma missão, né? Mas nós temos a nossa missão e nós devemos justamente lutar para que possamos vencer e sermos os espíritos, pelo menos tentar ser um espírito próximo dos completistas, né? E chegar no outro lado e olhar para trás e dizer, realmente, eu cumpri a minha tarefa e vamos caminhar juntos, porque outras virão, porque à medida que nós nos capacitamos, nos estruturamos, a nossa musculatura espiritual vai se fortalecendo, as equipes espirituais, Jesus e Deus, vai nos dar tarefa maiores para que possamos aqui espalhar o seu evangelho, espalhar os seus ensinamentos de amor e de paz. Então são essas mensagens, essa reflexão que deixamos para todos nós e tenhamos essa esperança de viver, mas também que possamos levar essa vontade de viver aqueles desesperançados da vida, porque é essa a nossa missão aqui na Terra. Que Jesus possa sempre nos abençoar e nos fortalecer agora e sempre. Depois desta palestra, dessas palavras tão bem pregadas, vividas pelo nosso irmão Chico, fica-nos a reflexão. E aproveitando o clima benfazejo, os espíritos superiores que aqui estão a harmonizar este ambiente, deixemos-nos levar, relaxemos, seja de olhos fechados ou não, mas deixemos que o nosso guia espiritual faça com que ele se achegue junto de nós e possamos deixar a vida fluir e seguir seu curso natural, sem tantas influências negativas. Roguemos a Deus neste momento, através de seu Filho Jesus, que cura, salva e liberta. Cura, Senhor, das nossas feridas e liberta dos nossos pensamentos tão pequenos, porque a vida não é nossa. A vida nos foi emprestada. Senhor meu Jesus, dai-nos a força, a fé e a sabedoria de vencermos os obstáculos
que nós mesmos nos impusemos, seja dessa vida ou de vidas passadas. Vem, meu bom Jesus, enche o meu coração de amor, de fé e esperança, para que eu consiga ter a sabedoria de enfrentar os obstáculos da vida. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, em nossos momentos de desespero, nos acalente em seu caloroso colo e nos afague e nos proteja, lançando o seu véu de amor sobre nós. Obrigada, meu bom Jesus, por esta casa que nos acolhe, por esta turma de caravaneiros encarnados que vem aqui passar o seu conhecimento para nós, para os dirigentes desta casa, que são pessoas magníficas, pela equipe da evangelização, pelos trabalhadores que fazem o grupo desta casa. Obrigada, meu Deus. Cuida de nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, a aplicação do passe. Então, nós convidamos os médicos para a lenda da